A China promoveu uma invasão silenciosa de carros no planeta. Ela produz mais de 30 milhões de veículos por ano, exporta para mais de 150 países e lidera o mercado global de carros elétricos. Mesmo assim, a indústria automobilística chinesa está à beira do colapso. Isso porque a China tem um sistema econômico híbrido, uma mistura singular de capitalismo com traços de comunismo, onde o mercado convive com forte controle estatal. Esse modelo impulsionou o crescimento acelerado da China, mas agora mostra sinais de desgaste e pode gerar um impacto global. Estoques encalhados, mais de 100 marcas disputando o mesmo espaço, lucros despencando e uma dependência perigosa de ajuda do governo. Em vez de um mercado saudável, livre, o que a gente vê é um setor inflado artificialmente com sinais claros de uma bolha econômica. Afinal, o que está prestes a acontecer com os carros chineses e por quê? E como isso pode afetar o mundo, inclusive o Brasil? É isso que o Pura Teoria te mostra agora. Não compre carro chinês antes de saber isso. E se já tem um, fique de olho. Para entender o que está acontecendo com o setor automobilístico da China, é preciso levar em conta uma coisa: que a China é governada por um regime comunista, mas sua economia bebeu nas águas do capitalismo para poder decolar. Há décadas flutua entre o planejamento centralizado e práticas capitalistas. O termo oficial é socialismo com características chinesas, mas também é chamado de capitalismo de Estado ou socialismo de mercado, um modelo que combina intervenção estatal direta com instrumentos típicos do mercado. Isso significa que o governo não apenas regula a economia, como define metas, direciona investimentos e controla os rumos de setores estratégicos. É diferente do comunismo clássico, pois permite propriedade privada, lucro e competição. E também se distancia do capitalismo liberal por causa do papel central do Estado. Essa fórmula híbrida produziu resultados impressionantes: crescimento rápido, industrialização acelerada e liderança em setores de ponta, como o de veículos elétricos. Mas por ser artificial, também criou distorções, ineficiências e riscos sistêmicos, que falarei mais adiante. É difícil imaginar, mas há poucas décadas, a China praticamente não existia no mapa da indústria automobilística. Hoje, ela não só lidera a produção mundial de carros, como também é a maior exportadora do planeta. Em 2023, a China fabricou cerca de 30 milhões de veículos, segundo a ONU, sendo responsável por mais de metade de todos os carros elétricos produzidos no mundo. Esse domínio não aconteceu por acaso. Na verdade, ele é resultado de uma estratégia de longo prazo, arquitetada com precisão. Tudo começa em 1979, quando o governo chinês criou uma regra simples: qualquer montadora estrangeira que quisesse produzir no país precisava fazer isso por meio de uma joint venture, com uma marca local, ou seja, dividir tecnologia, conhecimento e lucro. Com isso, marcas como Volkswagen, Toyota e General Motors abriram suas fábricas em solo chinês, ajudando, mesmo sem querer, a treinar engenheiros e a formar toda uma nova geração de fabricantes locais. Essa fase durou décadas, mas foi só em 2018 que a regra começou a cair. E foi aí que a Tesla, por exemplo, abriu sua própria fábrica em Xangai, sem precisar de sócia chinesa. Mas enquanto as gigantes estrangeiras dividiam o bolo, a China já produzia o seu próprio. E foi no segmento de carros elétricos que ela apostou todas as fichas, com subsídios do governo, incentivos fiscais e um mercado interno enorme. Marcas como a BYD explodiram de forma impressionante. A BYD, inclusive, virou um símbolo dessa virada. Antes de fabricar carros, ela já dominava a produção de baterias, o componente mais caro dos veículos elétricos. Isso deu a ela uma vantagem enorme sobre concorrentes como a Tesla. Segundo especialistas, a marca chinesa já supera a americana em vários aspectos: design, qualidade e principalmente preço. E esse movimento não é só econômico, ele é geopolítico. Com carros baratos, bonitos e cheios de tecnologia, a China passou a usar a sua indústria como uma forma de influência global, o chamado soft power. E estava funcionando. Em 2023, o país exportou 5 milhões de veículos, desbancando o Japão e assumindo a liderança mundial.
Essa ascensão também é visível em marcas como a Geely, dona da Volvo, e na entrada de empresas de tecnologia no setor, como a Xiaomi, que recentemente lançou seu próprio carro elétrico. Hoje, a China tem mais de 150 montadoras ativas, sendo mais de 80 delas nacionais. Mas esse crescimento tão acelerado teve um preço. O que parecia uma história de sucesso absoluto agora começa a mostrar sinais de desgaste. O excesso de produção, a guerra de preços e a disputa interna estão levando a indústria automobilística chinesa à beira de uma crise sem precedentes. A mesma estratégia que leva a China ao topo da indústria automobilística mundial está agora colocando o país em uma encruzilhada. E é aqui que o socialismo com características chinesas mostra sua dualidade. O Estado que impulsiona também distorce. O governo chinês estabeleceu metas ambiciosas, distribuiu subsídios em massa, financiou fábricas e incentivou governos locais a apostar em tudo na indústria automobilística, principalmente nos carros elétricos. E o resultado dessa corrida é que agora o país produz muito mais do que consegue vender. Em 2025, os estoques chegaram a 3,45 milhões de carros novos parados nas concessionárias. Isso mesmo, milhões de carros encalhados, ocupando espaço, gerando custo e pressionando toda a cadeia. E o mais curioso é que no papel as vendas continuam crescendo. A produção e a comercialização de carros no primeiro semestre de 2025 bateram mais de 15 milhões de unidades. Mas tem um detalhe, o lucro caiu e caiu feio. Foram 12% de queda, mesmo com todos esses carros sendo vendidos. É aí que as distorções começam a aparecer. Para bater metas e girar o estoque, muitas montadoras vendem carros abaixo do custo. Outros simulam vendas, registrando veículos usados como 0 km só para inflar os números. E tem casos bizarros, como cidades onde carros são estacionados em grandes pátios sem uso, só para parecer que foram vendidos. Esses carros muitas vezes são revendidos meses depois, como seminovos que nunca andaram. Tudo isso é reflexo de uma lógica estatal que privilegia a aparência do crescimento. É uma espécie de crescimento forçado, onde o mais importante é mostrar que as metas estão sendo cumpridas, ainda que artificialmente. É o lado comunista de ser. Afinal, nesse modelo híbrido, o fracasso de uma fábrica não é apenas um problema econômico, mas uma questão política. Governos locais relutam em permitir que empresas fechem. Preferem mantê-las vivas com incentivos, mesmo operando no vermelho, porque isso garante empregos, arrecadação e evita instabilidade. Entre as marcas de carros elétricos ativas na China, só 4 chegaram ao ponto de equilíbrio. O restante ainda depende de injeção de dinheiro público, cortes de preço e truques contábeis. E na base dessa cadeia, o drama é ainda mais visível. Uma pesquisa recente revelou que apenas 30% dos revendedores estão tendo lucro. O restante ou está no prejuízo ou apenas sobrevivendo com margens mínimas. E essa guerra de preços vai tornando tudo insustentável, porque no fim das contas, se todo mundo vende com desconto, ninguém ganha. Só que parar de vender também não é opção, porque as metas continuam lá e o Estado segue pressionando. O próprio presidente Xi Jinping já reconheceu que o setor está desorganizado demais e pediu uma consolidação urgente. A ideia agora é reduzir o número de marcas, controlar melhor os subsídios e barrar essas práticas artificiais de venda. O problema é que nesse modelo de planejamento centralizado, o Estado é ao mesmo tempo o bombeiro e o incendiário. Ele criou os incentivos que aceleraram demais o setor e agora tenta conter as chamas que ele mesmo provocou. É como uma bicicleta enorme carregando carga demais. Enquanto o governo pedala, ela segue andando, mas o peso vem aumentando tanto que manter o equilíbrio já virou um esforço sobre-humano. E o risco de uma queda feia está cada vez mais próximo. Essa é a contradição do socialismo de mercado à chinesa. Ao tentar controlar os rumos da economia com mão firme, ele também estimula práticas que, no longo prazo, ameaçam a sustentabilidade do próprio sistema.
A indústria automobilística virou símbolo de sucesso, mas também pode ser o exemplo mais visível de uma bolha prestes a estourar. Olhando para frente, a China está num daqueles momentos que podem mudar tudo. O que for feito agora, nos próximos 2, 3, 5 anos, vai definir se a indústria automobilística do país vai sair dessa crise mais forte ou ainda mais fragilizada. Um dos caminhos possíveis é a consolidação. O governo já deu sinais claros de que quer enxugar o mercado, e com mais de 100 marcas disputando espaço, não tem como todos sobreviverem. A tendência é que as menores, menos eficientes ou mais dependentes de subsídios sejam eliminadas. Algumas podem ser fundidas, outras vão fechar as portas mesmo. Mas num país com um modelo que mistura capitalismo e planejamento estatal, fechar uma fábrica não é só um problema de negócios, é também um problema político. Isso significa desemprego, impacto local e por isso o governo pode acabar intervindo. Outro cenário é o do protecionismo global. Com a China tentando exportar cada vez mais para aliviar o excesso interno, os países do Ocidente começaram a reagir. A União Europeia, por exemplo, já impôs tarifas aos carros chineses, alegando concorrência desleal. Os Estados Unidos estudam fazer o mesmo. Isso torna mais difícil competir. E aí as montadoras chinesas vão ter que se reinventar, oferecer mais qualidade, inovação e serviços, ou buscar mercados com menos barreiras. Existe também um caminho de reforma interna. Se quiserem sobreviver, muitas empresas vão precisar rever seus próprios modelos, cortar gastos, investir em tecnologia, melhorar o serviço, eliminar a prática de vendas artificiais. Isso não vai ser fácil, principalmente para as marcas menores, mas é um passo necessário para quem quiser continuar no jogo. O governo, por sua vez, pode ajudar, regulando melhor o setor, cortando subsídios ruins e incentivando as que realmente inovarem. E tem ainda o impacto fora da China. Se ela desacelerar ou errar o ajuste, outras regiões podem ganhar espaço. Montadoras ocidentais, indianas ou até da América Latina podem aproveitar. Mas é bom lembrar, a China ainda domina boa parte da cadeia global de baterias, componentes e matérias-primas. Então, mesmo que ela perca espaço nas vendas, ela segue sendo peça-chave no mercado global. Aqui no Brasil, os carros chineses já estão rodando com força. São elétricos, tecnológicos e o principal, muito mais baratos. Se o governo brasileiro resolver impor tarifas, isso pode encarecer os modelos importados e forçar as marcas chinesas a produzirem localmente, o que não parece vantajoso para a China. Para quem compra, pode até ser ótimo ter opções mais acessíveis, mas para a indústria nacional é um baita desafio. Se o Brasil não impor barreiras, as ruas serão tomadas de carros chineses, o que vai se tornar uma concorrência desleal. A crise será no Brasil. A grande pergunta que fica é: a China está moldando o futuro da mobilidade ou só inflando mais uma bolha? Se continuar dependente de subsídios, estoques encalhados e truques de vendas, essa bolha pode estourar e o estrago vai ser grande. Para quem está assistindo tudo isso de fora, vale a pena ficar de olho para saber o que vai acontecer com os subsídios estatais. Se as tarifas vão aumentar, quais empresas vão resistir e quais vão desaparecer, e como os consumidores vão reagir a tudo isso. E aí, você acha que comprar um carro chinês com esse cenário vale a pena? Conte aí nos comentários. E se você quiser saber o que está por trás do valor de obras de arte e quem decide o preço delas, clique no vídeo que aparece aqui na tela e você já sabe, eu te vejo lá. Eu sou Cíntia Neves, do canal Pura Teoria. A gente se vê. Tchau!